Perfis de jogador e ex-jogadores do Flamengo hackeado. Pai de Reinier Jesus abre o jogo sobre o filho após publicação de que estaria voltando ao Flamengo. Técnico Vitor Pereira vai receber um salário altíssimo com sua comissão. Contrato no estilo Jorge Jesus após 2019. Tricolores revoltados com contratação do lateral Guga. Essas e muitas outras notícias de mercado, como Vini Souza, Gerson, Ayrton Lucas, a primeira contratação do Marcos Braz para a temporada 2023, o Flamengo de volta ao mercado, tudo isso no seu canal Paparazzo Rubro-Negro. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Bom dia, né? Convido você também a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, você que está no YouTube, né? Então a gente aí em várias plataformas aí, sempre trazendo tudo do Mengão para vocês. E a gente começa aqui, como sempre, lembrando você que você pode adquirir o seu manto oficial do Mengão com o desconto do cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto para você que utiliza o cupom PAPA. E você também pode utilizar aí o desconto do Paparazzo Rubro-Negro na loja do Flamengo em Orlando, na Ação Rubro-Negro Orlando, na International Drive, ali no mall do Banco do Brasil Américas. Bem, começamos aqui logo, né, falando sobre esse absurdo que aconteceu, que foi um hacker, né, que acabou hackeando os perfis do Everton Ribeiro, atual jogador do Flamengo, Diego Ribas, que era jogador até pouco tempo, que agora é comentarista da Globo, e também hackeou o Twitter, né, Twitter deles, né, do Everton Ribeiro, do Diego Ribas e do Rodinei. Então eles tiveram seus Twitters hackeados. Teve até gente falando que eles foram hackeados por conta da pessoa que cuidava dos perfis deles, mas não, tanto é que a pessoa que cuida continua normalmente com o seu perfil respondendo e desmentindo isso. Na verdade, hackearam sim o perfil do Rodinei, do Diego Ribas e do Everton Ribeiro diretamente, né? Os caras conseguem, meu irmão. Não se duvida de hacker hoje em dia, não, cara. Hacker é bizarro. Eles invadem lá e falam, eu sou Deus e tudo mais. Aí, ó, tem que ter... os hackers são sinistros. E aí o pessoal brincando que eles tiveram as contas hackeadas, o Bruno Henrique indo correr para alterar a senha, botaram a senha outro patamar, 1, 2, 3. Aí botaram o Bruno Henrique, um cara correndo em alta velocidade como se fosse o Bruno Henrique. Fizeram várias brincadeiras, inclusive o perfil do Everton Ribeiro hackeado postou uma parada absurda, né? Uma coisa assim totalmente desnecessária. E aí a gente teve perfil do Flamengo achando engraçado. Então, tipo, não vejo graça nenhuma na postagem. Acho absurdo, tá? E também, né, tivemos aí outros perfis no Twitter que eu tô até achando estranho. O meu amigo André Xavier, que trabalha também no meio do futebol, né, um cara que ele trabalha lá na RV Soccer, né? Empresário e tudo mais, trabalha com jogadores, e ele fez uma postagem falando o seguinte, isso 00:08, Gerson é do Flamengo, se apresenta dia 5 de janeiro. Cara, aí é com vocês, né? E ele também postou que o Cuéllar tá vindo pro Vasco da Gama. Eu vi que o Galatasaray, na verdade, está na briga para contratar o Gustavo Cuéllar, lá no Al Hilal, né? O Vasco estaria interessado na contratação do Gustavo Cuéllar. Bem, vamos trazer aqui as informações importantes com relação ao negócio aí do Ayrton Lucas, que o Flamengo fechou. A gente tinha avisado, eu, o Júlio Miguel Neto, a gente tinha avisado há um tempão que estava fechado, que o Ayrton Lucas voltaria. O Braz falou com a Isabelle Costa, nossa repórter,
sobre essa questão também, que o Ayrton ficaria, que o Varela vai ficar, que o Flamengo vai adquirir o Varela também, vai fazer um contrato com ele. Então, o Flamengo conseguiu reduzir o valor de 9 para 7. Era 6, subiu para 6,5 e para fechar, fechou por 7. Vai pagar 7 milhões de euros por Ayrton Lucas, lateral aí de 25 anos. O valor aí que dá cerca de 39 milhões de reais e fica com 100% agora do Ayrton Lucas, tá? Ainda agora em dezembro o Flamengo vai oficializar a contratação do atleta e teve o interesse inclusive do Olympique na negociação, mas o Flamengo agiu mais rápido e contratou por 7 milhões de euros o Ayrton Lucas, tá? Então esse é o valor que o Flamengo está aí negociando e contratando o Ayrton Lucas. Passar para vocês aqui também que tem outras situações de mercado aí acontecendo. Que o Flamengo já agora acertando com o Ayrton Lucas e deixando encaminhado o Varela, renovando com o Davi Luiz, com o Felipe Luiz, fazendo tudo que tem para fazer, né? Acertando a situação do técnico, que a gente já vai falar aqui também do Vitor Pereira, o Flamengo agora vai para o mercado. O Flamengo agora vai para o mercado para acertar as contratações, porque apesar de ser a primeira contratação, o Ayrton Lucas, ele já estava aqui. Agora são os que não estão aqui, né? Então a gente sabe que a gente tem aí agora um começo para o Marcos Braz e para o Bruno Spindel nas contratações, né? Passar para vocês aqui, ó, o Coluna postou que a volta do Gerson ao Flamengo depende apenas do valor cobrado pelo Olympique. Isso a gente já sabia, né, que o Olympique quer 20 milhões de euros e eles falam que o impasse financeiro entre o Olympique e Flamengo é o único obstáculo. Isso é o que a gente sempre trouxe, né? Tinha um acerto entre ele e o Flamengo, staff Flamengo, ele já tinha trazido a mudança, já tinha resolvido tudo, não ia continuar lá, faltava o Flamengo acertar o valor que ia pagar ao Olympique, né? Então que ele não vai continuar por lá. O portal francês aí, Le Fossin, fala do impasse financeiro entre as partes, atrapalha o avanço da negociação. Desse modo, o Coringa só não retornou ainda por falta de acordo. Mas o Flamengo, a estratégia do Flamengo está sendo feita, o Flamengo está tentando reduzir, né? São 110 milhões de reais e o Flamengo aí tenta flexibilizar aí, oferecendo 71,3 milhões, né? E manter aí 20% dos direitos com o Olympique, é o que eles tentam fazer. Agora, tem a questão também que o Olympique deve 6,5 milhão de euros aí ao Flamengo, né? Então, a gente sabe que é um negócio aí que tem que ter paciência. Eu tinha falado que o Flamengo ia ter quase caiu o telefone. O Flamengo ia ter muita calma para resolver essa situação aí do Gerson, né? Quando sentou na mesa e não resolveu a questão financeira, eu falei, o Flamengo vai ter calma. Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente falou isso aqui, que o Flamengo teria calma. Falar aqui do contrato do Vitor Pereira, né? Porque o Flamengo vai dar aí ao Vitor Pereira um contrato nos mesmos moldes de Jorge Jesus após o ano mágico de 2019, segundo a ESPN. A gente já tinha falado que o contrato ia ser alto, né? Não ia ser tão baixo como... Tão baixo, já era alto quando falavam 2 milhões e meio, 3 milhões por ano. Mas eu tinha falado, olha, o negócio vai ser mais alto. O Flamengo vai pagar quase 25 milhões por Vitor Pereira e sua comissão por ano, tá? 25 dividido por 12, a gente está falando aí, né, de 2 milhões. 2 milhões por mês, tá? Falavam de 2,5 a 3 milhões de euros por ano, né, que dava aí mais ou menos 16 milhões de reais. Não, vai ser mais. A gente está falando de quase 25 milhões de reais, tá? 2 milhões por mês. Por isso o Flamengo tem que segurar a folha também dos jogadores. Dispensou alguns jogadores, mas não pode contratar muito, tá? O Flamengo precisa enxugar a folha. Então o que acontece? O Flamengo trazendo esse técnico, e o Flamengo liberou vários jogadores. Diego Ribas, Diego Alves, o Rodinei. O Flamengo está se desfazendo de uma série de jogadores, vai ter que contratar. Mas não pode contratar muitos por causa da folha. Você tem dinheiro para contratação e tem a folha. Então, para a folha, o Flamengo não pode contratar muitos, porque o Flamengo hoje
mandou o Dorival embora, não renovou com o Dorival e está contratando um técnico que gasta muito mais do que o Dorival. E isso entra na folha também, tá? Então, ó, a ESPN apurou que o Flamengo aceitou desembolsar 4,5 milhões de euros, quase 25 milhões de reais na cotação atual, por ele e sua comissão. O valor inclui todos os custos, até moradia, e é o mesmo que foi oferecido ao Jorge Jesus em 2020. Na época, o JJ renovou com o rubro-negro por mais um ano. No entanto, um mês depois pagou a multa de 1 milhão de euros e foi para o Benfica, né? O contrato do Vitor Pereira com o Flamengo será válido por um ano, como já tinha sido falado. E aí a gente tem aqui também que o Flamengo, o elenco tem a reapresentação 26 de janeiro, não deve ser modificada, mas essa reapresentação de 26 de janeiro somente para exames e tudo mais, não vão ter treinos, os jogadores vão lá, fazem os seus exames, avaliações e voltam para casa, voltam para suas férias, e o encontro deles, né, com o Vitor Pereira somente no dia 2 de janeiro. A verdade é que 2 de janeiro é que os jogadores vão começar a trabalhar. Antes eles vão para fazer as avaliações, para quando o Vitor chegar já ter tudo na mão, né, adiantar esses processos. Mas a verdade é que esses jogadores só começam a trabalhar no dia 2. Tiveram mais de um mês e meio de férias, Paparazzo? Mas tem essa avaliação que eles voltam lá e tal, mas não é nada que seja um grande trabalho. Pode ser que tenha um trabalho físico, regenerativo, alguma coisa, mas sei lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que o forte mesmo é quando o Vitor Pereira chegar, óbvio, né? Óbvio, é quando o Vitor Pereira... Quem vai passar os treinos, quem vai... Então tem que esperar a comissão técnica estar à disposição. Passar para vocês que o Flamengo pode ganhar uma bolada. A gente está falando aí de 40% de 140 milhões de reais. Olha só, vezes 40%. A gente está falando de 56 milhões de reais, tá? Cerca de 10 milhões de euros. É o que o Flamengo pode estar recebendo na venda do Vinição, que agora quer ser chamado de Vini Souza. Isso porque a gente tem o Atlético de Madrid monitorando, querendo contratar o jogador. Ele está no Espanhol, foi titular em muitas partidas, né? Atuou 14 partidas como titular lá no Espanhol, e o Grupo City quer negociar o jogador, e o Flamengo tem 40% do lucro. Como eles pagaram muito pouco, né? Tira muito pouco ali, o que for lucro, o Flamengo tem 40%. Então, ele sendo vendido aí para o Atlético de Madrid, e agora o Liverpool entrou na parada, né? Eles veem o jogador com potencial e querem contratar, e sinaliza aí desembolsar cerca de 25 milhões de euros, 140 milhões de reais, e o Flamengo tem 40% do lucro, né? Do que vier de lucro aí. Cara, eu vou falar para vocês, que negoção, seria muito bom pro Flamengo aí, né? Receber aí 50 e poucos milhões, 50 milhões de reais numa negociação aí do Vini Souza, né? Do nosso Vinição, que agora é Vini Souza. Cara, muito bom, fiquei feliz aí. O Flamengo pensa sempre nessas situações, né? Agora vamos dar uma risada, vamos rir um pouquinho. Primeiro a gente teve o Lucas Tilt postando no Twitter, e ele tá muito certo. 116 minutos, Gabigol faz uma falta. Antes do jogador croata cobrar, ele dá um bico na bola, arruma uma confusão e o jogo fica 7 minutos parado. No meio da confusão, o jogo esfria, Gabigol expulso, Petkovic expulso, 3 de acréscimo e o Brasil classificado, faltou o predestinado. Faltou. Não tem jeito. E agora sim, a hora da gente rir um pouquinho. A torcida do Fluminense está revoltada com a contratação do flamenguista Guga, né? A torcida do Flamengo não queria a contratação do Guga. Eu mesmo falei que não é jogador pelo menos já pelas últimas temporadas dele, não é jogador pro nível do Flamengo, né? Rapaz, vou falar pra vocês, eu acho engraçado a torcida do Fluminense. Aí, ó, vocês realmente vão contratar esse cara pro Fluminense? Aí os torcedores reclamando que o cara é flamenguista. Alguns tricolores estão sendo contra a contratação do Guga pelo Fluminense. Cara, os caras estão reclamando
que ele é flamenguista e vai entregar o ouro aí no jogo, porque já aconteceu isso pelo Galo, né? Lance que os caras ficaram na dúvida se ele tinha feito, falando que ele tinha feito de propósito, que era Flamengo. Isso não existe, cara. Futebol profissional isso não existe, mas os caras estão desesperados, né? Com a contratação do Guga, achando que por ele ser flamenguista ele pode entregar o ouro em algum jogo. Cara, o Flamengo vai, se Deus quiser, vai ganhar de qualquer jeito, com Guga, sem Guga, ali no Fluminense. Então, esse ano é o ano da revanche, tá? A gente ganhou 2 finais em cima de vocês seguidas. A gente foi tricampeão carioca com 2 finais em cima de vocês. Uma no Vasco e 2 em cima de vocês. Aí vocês ganharam uma da gente. Tá 2-1 Mengão. E vai ser 3-1 esse ano. Vocês não vão empatar, não. A gente vai abrir de novo e ainda vamos ter a revanche do ano passado. Tá? A verdade é essa. Então, a gente também passar para vocês aqui com relação ao Hernan Crespo, né? Que também falou com relação ao Flamengo e São Paulo. E, cara, eu achei muito bacana que ele falou, olha, estão melhorando muito a diretoria do São Paulo, mas não é o suficiente. Não é o suficiente para alcançar a parte de cima, para alcançar outra realidade que você vê que, de maneira natural, como o Flamengo está chegando e ganha as Copas, Libertadores, Palmeiras sempre competitivo, constantemente, e o São Paulo está lutando para voltar. Mas, claramente, com dinheiro, o caminho é mais curto, né? Sem dinheiro, o caminho é mais longo. Acho que tem recursos importantes. São Paulo tem em Cotia um recurso enorme, falando do CT e tudo mais. Neste momento, Palmeiras e o Flamengo, para nortear alguns clubes, estão mais acima do São Paulo. Infelizmente é assim e temos que entender a realidade. Estão acima, e se tem dinheiro é porque teve administração, não é porque vendeu para a SAF, não é nada disso. O Flamengo teve administração, é outra parada. Quando se tem administração, é outra coisa, tá? Então, eu falo sempre isso. É mole falar, tem dinheiro. Não, comeu o pão que o diabo amassou, né? Então, o Flamengo aí renovou os contratos, né? Matéria, inclusive, do UOL. Resolve pendências antes de avançar aí no mercado. E agora pode avançar por contratações. Lembrando que eu falei que não podem ser muitas contratações pela questão da folha, né? Que o Flamengo tem que manter a folha aí num valor controlado, tá? Então agora a gente vai para a nossa exclusiva sobre o pai do Reinier Jesus, que a gente falou com ele sobre o Reizinho, que eles chamam de Reizinho, o Reinier. Tá lá no Girona, né? Tava no Borussia Dortmund, tem contrato ainda com o Real Madrid, e a gente vai falar aqui porque o menino postou que em breve estaria no Flamengo, fez uma postagem nos stories falando com o jogador da Argentina, em breve estaremos juntos no Flamengo. E o pai dele me respondeu sobre alguma possibilidade dele estar vindo para o Flamengo, porque o próprio filho postou. Tudo na paz? Aqui tudo tranquilo. O Reinier super motivado para essa sequência de liga pós-Copa. Em relação à sua pergunta, o Reinier me disse que deu uma camisa para o Tati Castelhano, pois são muito parceiros aqui no clube, e brincou dizendo que um dia os dois poderiam jogar no Mengão. Foi uma brincadeira carinhosa com o seu amigo de clube. Que um dia Reinier voltará, isso é certo, mas por enquanto o nosso projeto aqui na Europa está apenas começando. Ele garantindo que o Reinier vai voltar, que é certo, mas que por enquanto o nosso projeto aqui na Europa está apenas começando. Entenda, contrato com o Real até 2026, ano da próxima Copa. 2 anos difíceis no Dortmund, mas com um aprendizado fantástico. Empréstimo de 1 ano ao Girona, onde já está tendo sequência e sendo observado de perto pelo próprio Real. Reinier tem apenas 20 anos, as vagas dos estrangeiros começaram a abrir e isso cria a possibilidade de firmar no Real, e mesmo que não retorne, outros clubes europeus já estão acompanhando o desenvolvimento dele. Então, meu amigo Papa, ainda estamos iniciando o nosso projeto aqui, estamos conhecendo, se adaptando, se desenvolvendo, ainda tem muita água para rolar, mas foi legal falar com você. Próximo ciclo de Copa está reiniciando e temos planos. Forte abraço, fiquem em paz. É isso, ele falando que um dia vai voltar, isso é certo, que o Reinier vai voltar, mas que tem contrato até 2026 com o Real, acredita que vai ser utilizado pelo Real ou algum grande clube da Europa, está sendo observado, está feliz, está motivado, e essa é a informação exclusiva aí, a conversa com o pai do Reinier Jesus. A gente sempre muito bem relacionado
e trazendo para vocês essa exclusiva sobre o Reizinho, sobre o Reinier Jesus. Boa sorte ao Reinier, a gente sempre desejando bem, né? Ele que é rubro-negro fanático e um dia volta ao Mengão. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está aqui no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!